Vou te dar um exemplo bem prático, tá? Eu tenho 4 livros escritos hoje. Eu tenho, junto com o professor Madaloso, o mais vendido do Brasil, que é para resolver problema de plantio. Resolver problema de plantio, ele é um dos mais vendidos do Brasil. Eu tenho um livro que é, junto com o professor Antônio Luiz Santi, que é Plantas de Cobertura e Ambientes Limitantes. A gente fala justamente fazer a base. Pergunta qual que vende mais? O dos problemas. O pessoal não procura uma solução a longo prazo, procura uma solução para identificar o que deu de errado. E ele continua fazendo errado. Então, me desculpe, está errado. Precisamos mudar as mentes responsáveis pela tomada de decisão no agro. Plantabilidade não é só regular a plantadeira. Plantabilidade é todo um conjunto. O efeito do teu fungicida é muito melhor numa área que vem sendo trabalhado há mais anos. Por quê? Ela é uma planta que está muito mais saudável, uma planta que as rotas fisiológicas estão muito mais estáveis. E a gente está conseguindo mostrar isso agora, olhando proteína, olhando carboidrato, olhando outras coisas. Não só olhando produtividade. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Rumo ao Sem Água Podcast, o podcast para falar os caminhos, a jornada rumo aos 100 sacos. Essa jornada que é tão importante, que faz o produtor se desenvolver e aumentar a sua produtividade. E aqui a gente conversa sempre com grandes especialistas do nosso país, na sua área de domínio, para que o produtor possa refletir sobre os seus manejos e atingir os tão sonhados 100 sacos, ou está caminhando conosco nessa jornada de aumento de produtividade, que é sempre muito importante, porque é através da produtividade que a gente traz o nosso sucesso no campo. E eu sou Felipe Wilmer, sou produtor, sou pesquisador, sou engenheiro agrônomo, e a gente trabalha com os âmbitos da produtividade dentro da pesquisa nas nossas consultorias há muitos anos. E o projeto do Rumo ao 100 Agro Podcast vem trazer essa informação para os nossos amigos produtores, consultores, técnicos, agrônomos, enfim, todo mundo que acompanha o agro aí. E para hoje, pessoal, eu trago, para participar junto conosco aqui, o Alexandre Gazola, uma grande referência para nós em sementes. Gazola, seja muito bem-vindo ao Rumo ao 100 Agro Podcast, é um prazer receber você aqui. Perfeito. Obrigado pelo convite e com certeza vamos contribuir para chegar no 100 e passar do 100, né? É o nosso grande objetivo, né? Lembrando que não basta só produzir, tem que ter rentabilidade, né? Então a gente avança a produtividade, mas avança o dinheiro no bolso também, os dois são extremamente importantes, né? Um pouquinho sobre mim, tenho formação técnico-agrícola, sou engenheiro agrônomo, tenho mestrado e doutorado. Eu sempre brinco que isso não muda nada se tu não tem prática no campo, né? Então o pessoal fala, professor, fala a tua formação. Eu disse, cara, eu tenho prática no campo, né? Todas as regiões do Brasil, fora do Brasil, clima desértico, então a gente tem uma experiência grande em várias situações de ambiente, né? E muitas vezes a gente reclama do ambiente que a gente está, saiba que tem coisa muito pior e tem gente manejando e produzindo, né? Então, eu brinco que não tem ambiente ruim, claro que nós vemos num período extremamente difícil, a gente pode sempre melhorar para que os impactos não sejam severos, né? Claro que não tem solução quando não chove, mas a gente consegue minimizar parte desses impactos. Importante, né, Gazola, essas tuas frases iniciais, porque aqui a gente quer debater muito a produtividade, e a produtividade ela é essencial para que a gente desenvolva a nossa rentabilidade. Concordo com você, né? Sem rentabilidade não faz nada, e quem traz isso é a produtividade. E a gente gostaria muito de contar com a sua experiência a nível de Brasil e a nível, como você falou, em diversos ambientes, em diversos cenários, porque como é importante a gente ter vários pontos de vista e um conhecimento abrangente, né? A gente está vivendo um momento um pouco mais desafiador, né? Mas a gente precisa buscar produtividade. E para isso, hoje o nosso tema é sobre a implantação da lavoura. A gente vive esse momento no nosso país de forma global, né, Gazola? Alguns lugares mais adiantados, como falávamos antes em off, outros mais atrasados um pouco. E o quão importante é esse momento? A gente fala muito sobre construção de produtividade, né? E a construção da produtividade, ela vai basicamente de encontro, né? O potencial máximo que nós vamos ter aí de produtividade vem chegando muito perto desse momento, né? Ou seja, a gente construiu o solo, a gente fez plano de cobertura, a gente escolheu a cultivar, a gente determinou a adubação e agora a gente vai fazer a operação de plantio que vem, né, por ser a cereja do bolo aí. E é sobre isso que a gente quer falar hoje, sobre uma implantação da lavoura de soja, né, com foco em alta produtividade. E para nós começarmos, Gasola, eu queria te perguntar o seguinte, o que caracteriza
uma boa implantação, ou seja, o que é uma lavoura de qualidade, né, bem implantada, que a gente pode olhar assim para, não, essa lavoura ela tem um potencial, ela pode ir rumo ao 100, né? Perfeito, né? Tudo é planta, né? Plantabilidade, ao contrário do que muito se ensinou, ela não visa distribuição uniforme de sementes. Ela visa distribuição uniforme de plantas. E isso tem um problema. Eu estou semeando hoje para ter a planta daqui 4 a 6 dias. Mas eu posso estar numa situação de clima frio, com falta de umidade, onde eu não tenho os insumos básicos. Pensa assim, ó, para nós, para todo mundo estar aqui, seja nós falando ou o ouvinte ouvindo nós depois, ele precisa de 3 itens básicos para nos ouvir: respirar, tomar água e se alimentar. Esses são os 3 itens básicos que ele precisa para sobreviver. A semente, para ela fazer essa transição entre semente e planta, ela precisa exatamente de 3 itens: temperatura no solo, umidade no solo, aeração no solo. E aí, para somar tudo isso, proporcionando contato solo-semente. Então, eu coloco a semente no solo hoje, no ambiente, para ela virar uma planta daqui 4, 6 dias. Mas pode ser, por exemplo, cerrado, quente, seco, tem replantio ocorrendo e eu estou com mais de 40 dias da semente armazenada no solo. Então, eu distribuí há 40 dias atrás. Eu nem sei se eu tenho ainda semente. Então, lembra, tu está distribuindo plantas. Para isso, tu precisa olhar o sistema de produção, olhar, sim, a plantabilidade, olhar a semente, olhar o tratamento e o ambiente onde tu está colocando ela. Maravilha. E o que na tua opinião, assim, Gasol, está ficando aí? Ou seja, entre um estabelecimento adequado e um estabelecimento que talvez seja no pó, como tu falou, de uma alta temperatura, ou no sul, um pouco mais solo, mais frio, quanto que a gente está deixando de produzir, qual é a lacuna de produtividade que a gente tem, de forma genérica, obviamente, né? Mas nessa implantação da cultura, qual é o gap que nós temos aí? Perfeito. Pensa assim, ó, quanto está um arrendamento médio Rio Grande do Sul hoje? Depende muito da região, mas de 20 a 30, de 12 a 30, né? Talvez mais metade sul. 20 sacos de soja, né? Vamos pegar 20 sacos de soja. Quanto tá a soja hoje? 124? 124. 27 de outubro, tá? Tá ouvindo nós depois. R$ 124, tá? Então, R$ 124 vezes 20. Eu teria 2.480 por hectare de arrendamento, certo? Uhum. Beleza. Quanto é um hectare? Sim. Um hectare, 10 mil metros quadrados. Se eu tenho R$ 2.480, quanto daria por metro quadrado? Pensa nisso, então, entendeu? Por quê? Por que eu estou fazendo essa conta? Como que eu perco produtividade? Por espaço vazio. Então começa. Tu não tem planta. Tu começa a ter espaços vazios. O nosso foco de atenção é a planta. Quanto cada planta vai produzir? Para ela produzir, tem a capacidade de cultivar, o amparato da biotecnologia, a fertilidade do solo e o estabelecimento. E os manejos posteriores, né? Mas vamos falar até o estabelecimento, né? Eu quero ter lá 250 mil plantas. 250 mil plantas, para mim produzir 100 sacas. Quanto cada planta está produzindo? Quantas falhas eu tenho na lavoura? Em média, pensando assim, para mim produzir 100 sacas, em média, eu vou ter, pensando uma população de 250 a 300 mil plantas, nada de exatidão, tu vai ter entre 4 a 6 centavos por planta, que está entre 20 a 28 gramas por planta nessa população. Então, tu tem de 4 a 6 centavos. Então, tu pensa assim, ó, se tu tem 30 mil plantas de falha, tu tem praticamente R$ 1.800 nesse leque de 4 a 6 centavos de perca de planta. De perca de produtividade por planta, mas tu está pagando arrendamento, tu está pagando adubo, tu fez o controle de plantas daninhas, tu tem a tua mão de obra igual, tu tem o fungicida, inseticida, tu tem a colheita, tu tem todos os tratos culturais em espaços vazios. E se a terra for do produtor, tem custo imobiliário. Então, os espaços vazios, as plantas fracas, são os maiores vilões da produtividade, porque eu preciso que as outras plantas compensem essa produtividade. Então, pensou em produzir, pensa na planta. Pensa naquele dia que tu tá cansado e naquele dia que tu tá a todo vapor. Eu quero plantas a todo vapor na lavoura, para elas receberem o fungicida, inseticida ou herbicida da melhor forma possível, como tu recebe um amigo seu. Se ela não tiver nas melhores condições, cada vez ela se debilita mais, entendeu? E aí, no final, ela não entrega. E outra, se tu tem falha, tu tem espaço vazio, tu não vai ter entrega, né? Então, o ponto principal é focar na planta. E planta é plantabilidade. É a escalinha: semente, tratamento, plantio, emergência, estabelecimento inicial, uniforme, plantas fortes, né? Só que o que eu preciso lembrar, tá? Que plantabilidade não se faz da agora para o plantio. Muita gente fala, plantabilidade, compra semente, uma excelente qualidade de semente, um excelente tratamento e um excelente plantio. Mentira! A plantabilidade é toda a história do produtor. Por quê? Tu fez palha, tu fez mix, tu melhorou o solo,
Não adianta eu querer ter a melhor plantabilidade pensando em semente, tratamento e plantio, se eu não tenho histórico da área. Se eu estou num pisoteio, eu não vou produzir mais nesse ambiente, entendeu? Tu vai ter dificuldade de estabelecer plantas. Então, plantabilidade é todo um histórico de área, palhada, descompactado, com drenagem, entendeu? Isso é plantabilidade. Eu tenho um limite de mudar de hoje até amanhã no plantio, que é a tomada de decisão imediata que eu falo. Tem um limite para isso. Eu dependo do que aconteceu anteriormente nessa área. Excelente raciocínio, né, Gasola? A gente vem trabalhando isso ao longo do podcast, porque por inúmeros episódios que a gente já fez, a palavra processos, sistema de produção, você olhar a fazenda como um todo, interagir com todos esses fatores, tem sido muito recorrente no nosso dia a dia. Muito ao contrário de uma bala de prata que o produtor, ou de uma solução imediata que muitas vezes é buscado, a gente está vendo que está caminhando muito para esse entendimento, né? Da gente entender um processo, da gente entender que o que a gente vai fazer hoje vai ter um efeito futuro lá na frente. Então, é muito importante o produtor tomar consciência disso, produtores de toda a área técnica também, né? Como o histórico impacta, né? Um sistema de produção bem pensado hoje traz benefícios sobre solo, sobre ciclagem de nutrientes, sobre palhada, sobre temperatura, sobre plantabilidade, né? Sobre planta daninha, sobre pragas, sobre doenças. Então, daqui a pouco a plantabilidade fica restrita aí a uma máquina, né? E não é bem assim, né? Vou te dar um exemplo bem prático, tá? Eu tenho 4 livros escritos hoje. Eu tenho, junto com o professor Madaloso, o mais vendido do Brasil, que é para resolver problema de plantio. Resolver problema de plantio, ele é um dos mais vendidos do Brasil. Eu tenho um livro que é, junto com o professor Antônio Luiz Santos, que é Plantas de Cobertura e Ambientes Limitantes. A gente fala justamente fazer a base. Pergunta qual que vende mais? O dos problemas. O pessoal não procura uma solução a longo prazo, procura uma solução para identificar o que deu de errado. E ele continua fazendo errado. Então, me desculpe, tá errado. Precisamos mudar as mentes responsáveis pela tomada de decisão no agro. Plantabilidade não é só regular a plantadeira. Plantabilidade é todo um conjunto. O efeito do teu fungicida é muito melhor numa área que vem sendo trabalhado há mais anos, porque ela é uma planta que está muito mais saudável, uma planta que as rotas zoológicas estão muito mais estáveis. E a gente está conseguindo mostrar isso agora, olhando proteína, olhando carboidrato, olhando outras coisas. Não só olhando produtividade. É importante, né? Já fica aqui essa... É assim que a gente está começando esse podcast, né, pessoal? Já com essa pancada aí. Mas importante, eu queria voltar aí, Gasola, naquele ponto das falhas. Eu acho que isso é muito interessante e isso a gente, como consultor, enxerga muito, né? Como pesquisa também, enfim, isso faz parte do nosso dia a dia e cada sistema de produção vai entregar alguma coisa. Mas, na tua experiência, essa falha, ela vem prioritariamente de onde? Né? O que ocasiona isso? Nós estamos mais com a semente, nós estamos mais com o solo, a gente está com esse problema maior na operação em si, na máquina, no operador? Aonde que a tua experiência nos leva assim, bom, aqui o problema é mais comum? Eu devo ter feito uns 280 eventos esse ano. Em todos os eventos eu pergunto e falo de plantabilidade. Em todos os eventos eu pergunto o que mais tem na lavoura, dupla, tripla ou falha? Sempre é falha. A minha próxima pergunta para quem está na plateia sempre é: qual a origem da falha? A primeira coisa que vem na cabeça é o operacional. O meu operador errou. A regulagem não foi bem feita. E o segundo ponto é: a semente não germinou. Só que nós esquecemos de um terceiro problema. Primeiro, voltando, se eu tenho dupla, automaticamente eu desloquei e tenho um espaço vazio. Então, se eu tenho dupla, eu tenho uma grande chance na singularidade de ter uma falha. Isso é operacional. Se eu tenho tripla, mais ainda. Mas lembra, a dupla e a tripla é operacional ou padronização de sementes. Então, é a regulagem da plantadeira, a operação ou a padronização. A falha, ela pode ser operacional, ela pode ser por questões de padronização de semente, mistura de peneira, principalmente quem salva a semente, que não faz uma boa classificação. A indústria de sementes avançou muito nisso hoje. Então, é muito difícil tu ter um problema de mais de 0,5 milímetros, que é onde dá o problema da falha. E hoje nós temos plantadeiras pneumáticas na grande maioria, né? Mas a falha pode vir de uma semente que não caiu ou de uma semente que caiu no solo, não germinou. Ou ela caiu no solo, ela tinha qualidade, ela tinha vigor, ela tinha proteção no tratamento de sementes, porém, ela não achou um ambiente onde ela conseguisse os 3 itens essenciais: contato solo-semente, água, temperatura e ar. Ou ela pode ter caído no solo, ter contato solo-semente, temperatura, água e ar,
porém uma praga pegou ela, um patógeno pegou ela, entendeu? Então, esse entendimento amplo do que causa falha é importante. O que eu digo sempre, a gente aprende mais depois do plantio do que antes do plantio. Só que eu só entro na lavoura para contar planta, eu não entro na lavoura para entender o que aconteceu. E sim, é para ser pesado com toda a equipe técnica que está nos ouvindo. Tá errado. Eu preciso entrar na lavoura para entender o porquê que eu perdi planta. Eu brinco sempre, faça o cálculo de quanto cada planta está produzindo no talhão. Técnico, produtor, a esposa do produtor está nos ouvindo, faça isso. O filho do produtor, faça isso. Cada planta que tu perdeu, tu está perdendo produtividade. Aí tu vai lá, faz a tua contagem de planta. Faz a tua linha, conta as plantas, cavoca, olha, avalia. Mas tu me diz, por hectare, quantas mil ficaram na palha? Por hectare, quantos ficou com o suco aberto? Por hectare, quantos ficou fora do solo? Por hectare, quantos ficou envelopado embaixo do solo? Quantas ficou em excesso de produtividade, de profundidade? Quantas a praga pegou? Nós temos mais de 150 limitações que ocorrem corriqueiramente na soja, em todas as culturas, mas vamos pegar em soja. Então, listes, porque muitas vezes não é um problema de regularidade de plantadeira, é um problema de umidade do solo. Tu plantou muito úmido, o suco ficou aberto, você também não germinou. Então, primeiro é entender o que está acontecendo, depois é agir. Plantou um primeiro talhão, faça esse diagnóstico, passo o segundo, porque a gente acha que falha se tira só com regulagem de plantadeira. E isso é mentira. Isso é importante, né? Porque eu acho que dentro, o produtor que deve estar nos ouvindo e o técnico também deve estar pensando assim, mas e a germinação e o vigor? Né? Que são pontos importantes que normalmente aí levam também a culpa disso, né, Gasol? Eu acho que são pontos importantes da gente abordar, porque o pessoal que está nos ouvindo está vendo que a gente não está levando essa conversa, esse bate-papo, né, Gasola, para as linhas normais aí, porque talvez não é só ouvir o que a gente queira, né, Gasol, mas é ouvir o que precisa, porque a gente está com toda a implantação da soja aí, e talvez 1 minuto desse podcast pode estar salvando a tua lavoura nesse ano. Né? Isso são coisas importantes que estão sendo observadas. E veja bem, esse diagnóstico do que está causando é importante, mas antes de eu efetuar a semeadura, né, Gasol, eu preciso ter essa informação, ou seja, vigor e germinação é algo determinante, né, para a gente estar usando aí, e eu queria que tu explicasse um pouco para nós, assim, desse teu conhecimento prático e a nível, né, nacional, né, como que tu tem visto o impacto de pelo menos esses dois fatores, e se tiver algum outro relevante, por favor, nos traga, qual é o impacto dessa prática, né, de você ter isso ajustado, de você usar sementes de qualidade realmente, acho que isso é importante trazer para o nosso ouvinte. Perfeito. Não adianta ter a melhor distribuição de sementes se elas não germinam e não são vigorosas, né? Então, não adianta ter a plantadeira lá de 3 milhões se eu não adquirir um insumo de qualidade, né? Então, a germinação e vigor é o item número 1 da plantabilidade, né? E a gente vê muito produtor que está com dificuldade financeira, a gente entende isso, optando em não comprar semente. Optando em utilizar uma semente, eu recebi agora essa semana, um produtor pedindo ajuda, que ele queria ajustar a plantabilidade por uma semente com 30 de vigor e 45 de germinação. Cara, é impossível. Ao menos que tu combine com a plantadeira, que quando cair uma semente viável, caiu uma morta, cai uma inviável junto, ela se atire junto, né? Não tem como isso, né? Ou tu passa uma fita nas duas, né? Não tem como. Então a gente precisa entender que ajuste de plantabilidade é 2, 3 pontos de diferença, vigor de germinação, não 30, 40, não 30 abaixo de 100, entendeu? Então eu tenho um limite para isso, né? Quanto maior a germinação, maior o vigor, menos falha, menos planta fraca a tua lavoura vai ter, né? A gente só tem que ter um discernimento de entender que a nossa genética moderna, ela mudou. Então não adianta você adquirir uma semente de qualidade e fazer uma análise errada. Hoje, as cultivares modernas têm muito dano de embebção, muita predisposição à embebção. Se não atentado a isso, tu vai perder toda a tua dinâmica de estabelecimento. Então, num teste em laboratório, a gente pré-condiciona todas as sementes que estão abaixo de 12 de umidade. Pré-condiciona é uma condição para elevar a umidade dessa semente antes de fazer germinação ou antes de fazer um teste de vigor, né? Eu tenho que entender que pré-plantio, eu vou plantar essa semana, não se faz análise de vigor pré-plantio, porque a análise de vigor mais utilizada hoje é envelhecimento acelerado, que ela me dá capacidade de armazenamento. Por que eu vou ler capacidade de armazenamento numa semente que eu vou plantar amanhã? Então, pré-plantio, eu tenho toda uma dinâmica que eu preciso respeitar. Faço germinação em papel, areia, ambiente controlado, laboratório credenciado pelo Ministério, ou canteiro num bom ambiente.
Quer fazer um vigor, quer fazer um envelhecimento acelerado, cuidado, faça 24 horas. Mas o ideal é que tu tenha pelo menos 20 dias do plantio para fazer. Essa semente está tratada, o ideal é tu esperar de 4 a 5 dias para fazer um canteiro, para fazer uma análise em laboratório, porque nós temos danos transitórios de determinadas combinações de produto que podem ocorrer, limitando a expressão do desenvolvimento radicular. Isso no solo não tem problema, tu pode tratar e plantar, até é recomendado. A questão é num outro substrato. Então, a gente tem que cuidar disso. E semente tratada em laboratório, a recomendação oficial hoje é papel mais vermiculita. Então, o laboratório tem que estar preparado para fazer essa análise. E no pré-plantio, tu não vai fazer um envelhecimento acelerado 48 horas que simula o armazenamento em 4 meses. Tu não vai plantar em fevereiro, março do ano que vem. Até lá, essa semente já morreu, tu entende? Então, entender a curva de longevidade da semente não significa estressar ela ao máximo, né? A gente tem que ser coerente nessa padronização. E, claro, quanto maior a germinação, quanto maior o vigor, melhor a tua performance de campo, desde que tu atenda os itens básicos para a germinação das plantas. Não adianta tu ser o cara mais forte da academia se tu não respira, entendeu? Tu precisa respirar para expressar a força, então a semente precisa de um bom ambiente de plantio também. E pensando nessa questão, Gasola, existe um ponto de corte? Ou seja, aqui a gente considera que nós vamos usar essa semente, daqui para baixo é indicado a eliminação e daqui para cima você pode utilizar? Existe um número assim? O que acontece, né, Gasola? A gente tá na boca da safra aí, né? Nesse momento que a gente está, né, gravando esse podcast. E para quem nos ouve, vai entender que o vigor, germinação, enfim, ele já tem, né? Então, ou para quem está analisando se vai usar ou não, esse é um ponto, né? Existe um ponto de corte ideal para que você utilize ou não alguma determinada semente? Hoje o Ministério da Agricultura coloca que mais de 80 de germinação, pelo menos, né? Que é feita num ambiente controlado, papel ou areia, né? Por exemplo, vamos pegar o Mato Grosso, estabeleceu que a comercialização de sementes ocorra com mais de 90 de germinação, uma exigência do Estado, né? Eles conseguem cobrar isso dos seus fornecedores, né? Quanto maior o nível de germinação, maior a chance de ter planta no campo atendida às necessidades delas. Eu diria que um bom padrão, um excelente padrão é acima de 90, mas se tu conseguir manter acima de 85, perfeito, já é muito bom, pensando em germinação. Vigor, acima de 75, já tá bom, já é médio bom. E acima de 80, 85 já sobe os patamares. Claro, se eu puder ter 90 de germinação e 90 de vigor, perfeito. É excelente, tu tem que fazer a tua parte no campo. Ah, tu tem 90 de germinação e 80 de vigor, 85 de vigor, tá muito bom mesmo. O vigor é o complemento, é aquele nitro pro acabamento. Essa é a pergunta que eu queria te fazer, que eu vejo que tem bastante confusão, Gasola, e um especialista como você pode nos trazer uma luz em cima disso, né? Aqui, determinado ponto, a gente deve considerar o vigor como determinante. Por que eu estou te perguntando isso? Quando que ele vai ser determinante numa lavoura de alto potencial produtivo, né, para que o produtor consiga ter um bom estabelecimento, né, e levar em consideração, não, eu preciso ter esse vigor por isso. E também qual é a perda, ou seja, quanto que eu estou perdendo por ponto de vigor? Existem vários cálculos mostrando que tu ganha, a partir de um vigor mínimo, tu ganha 1,5 saco a cada ponto de vigor por hectare. Ah, o meu vigor mínimo é 80, a partir daí eu ganho 1,5 saco por hectare. E tem que entender que, por exemplo, não adianta tu ter vigor e ir lá plantar 5 centímetros de profundidade, se o ideal é entre 3 e 4. Cada centímetro a mais de profundidade, tu está perdendo X% de vigor. Cada grau abaixo do ideal que tu está botando essa semente no solo, tu está perdendo vigor. O vigor, ele não é necessário para a germinação da semente, ele é necessário para o desenvolvimento da raiz e da planta. Entendeu? Vai ter críticos dizendo que ele é necessário, ele não é necessário. Eu posso ter 0 de vigor que ela germina. O que é germinar do ponto de vista biológico, protundir raiz? Não é emergir. Do ponto de vista agronômico, é protundir raiz. É germinação, emergência agronômica. Emergir, eu quero uma planta emergida, aí eu preciso de vigor. Entendeu? Se eu quero ela germinada, eu não preciso de vigor. Não é germinação do laboratório, é germinação em campo. Germinação em laboratório é planta normal desenvolvida. Então, tem que entender muito como a gente está falando. Então, o que eu preciso entender? O vigor é aquele complemento da planta. Imagina lá, tu tem momentos críticos de estabelecimento que a planta emergiu e o cotilédone está amarelo, certo? Pode ser baixo vigor ou pode ter sido erro de plantio. Então, o vigor é aquele cotilédone íntegro, aquela raiz bem desenvolvida, aquela planta vigorosa para ela dar os passos iniciais. Ou seja, é um filho ou uma filha que saiu de casa para estudar e pede dinheiro para o pai. E o pai fornece, para ela não passar uma condição desfavorável no início da carreira profissional dela ou quando ela sai estudar. Então, a planta emergiu, como que está o desenvolvimento dela?
Então a gente vê muito isso, tem muita confusão nesses fatores. Aonde que fica esse vigor complementar? Fica nos cotilédones. Então aquela reserva é para nutrir a planta, complementar o que ela está encontrando no ambiente. Aí vamos lá, tu plantou em profundidade, choveu em cima, selou o solo, área siltosa, ele sofreu para sair. Quando saiu, estava em profundidade, alongou, engrossou, pouca raiz, porque ela direcionou para sair. Quando ela sai, ela pega 10 dias nublado com chuva. Como é que ela faz fotossíntese? Ela pode até abrir as primeiras folhas unifloruladas, desenvolver o primeiro trifólio, mas ela não faz fotossíntese, é muito baixa. Ela tem mais respiração, e aí ela busca no cotilédone. Mas se ela, mesmo ela tendo 100% de vigor, ela passou 40 dias no pó, por exemplo, o pessoal do Mato Grosso lá que não choveu, ela não tem mais reserva. Então não significa que a semente que eu estou colocando no campo tem vigor que a planta vai ter acesso a isso. Pode ser que ela não tenha, que eu gastei tudo para emergir. Então eu tenho que entender muito essa diferença de conceito e que o ambiente está sugando, porque 50% é a demanda da semente e 50% é o porteiro para dentro. É como que está no talhão do produtor. E aí, com certeza, nós vamos ter plantas diferentes dentro do talhão, né? Não deveria. Tu só vai ter se tu tiver fornecido ambientes diferentes. Lembra, a semente interage 3 a 4 centímetros no seu entorno. Ali é o ambiente dela, ali é o IP dela, ali é o endereço dela. A casa dela é ali. Então, se tu tem diferença de uma semente que está aqui a 3 centímetros para uma que está a 5 ou uma que está fora do solo, aí ela vai interagir diferente. Se está acontecendo isso no mesmo ambiente, é porque tu tem diferença de semente ou tratamento. Olhando ainda, Gasola, para essa questão de germinação, eu vejo que é algo que o produtor muitas vezes intuitivamente tenta fazer é compensar, né? Minha germinação está mais baixa, eu vou compensar um pouquinho, eu aumento a população de plantas que eu vou utilizar, minha densidade de semeadura, né? Para que eu tenha aquele stand final que eu almejo. Essa prática, Gasola, não pode estar comprometendo bastante aí o nível de produtividade do produtor, porque, como tu falou antes, né? Como é que tu vai combinar com a semente? Ó, cai uma boa, cai uma ruim, né? Cai uma com germinação melhor, enfim. Daqui a pouco tu tem partes da área que tu tem uma densidade muito alta, competição entre plantas, e talvez em algumas outras vai ter falha. Né? Essa analogia, ela é correta ou até que ponto nós temos que tomar um cuidado com isso? Ela é correta. O que vai acontecer? Quando tu aumenta a população, não significa, ela é correta ao ponto que não significa que tu vai ter uniformidade no stand. Tu pode ter plantas aglomeradas e 10 metros vazio. E naqueles 10 metros caíram sementes que não tinham germinação, não tinham vigor. E as outras caíram junto. Então, tu não tem como saber como fica o stand, tá? E lembra que cada semente que tu põe a mais é uma semente a mais que tu tem que tratar. Então, muitas vezes, eu quero aproveitar um insumo que eu tenho em casa, porém eu esqueço que eu preciso proteger ela. E aí, em vez de tratar 250 mil sementes por hectare, tu tem que tratar 400 mil sementes por hectare. Então, qual o custo do tratamento por unidade de produção? É isso que tu precisa fazer conta. Muitas vezes não vale a pena. E lembra que a soja que tu tem em casa, ela tem um valor comercial. Tu tá botando a mais para corrigir uma germinação que não vai corrigir, tu vai ter deficiência no campo, né? Eu jamais faria isso de utilizar um insumo de baixa qualidade que é fundamental para fornecer a planta. Eu deixaria de botar adubo, sendo bem sincero. Vai ter críticas, mas a verdade é essa. O adubo não faz a planta, a semente faz a planta. Se a gente começar mal aí com a planta, né, com a semente, que é a base de tudo, não temos como continuar, né, uma lavoura de potencial. Mas pegando esse gancho, né, Gasol, do tratamento de sementes, acho que hoje nós temos muita opção, né? É fungicida, é inseticida, é biológico, é nutrição, é enraizador, enfim, nós temos uma gama muito grande de opções, né, via tratamento de sementes. O que a tua experiência nos conta a respeito, assim, dessa gama de opções? Quanto que isso está nos ajudando? O quanto que isso está virando um problema que a gente está realmente comprometendo esse desenvolvimento inicial do stand, né? Pensando em produtos que têm afinidade com a fisiologia da semente, que a grande maioria lançados para tratamento de sementes tem esse olhar, tu não vai ter problema. A gente passa por homologação, eu contribuo com várias empresas na homologação desses produtos. A questão é quando eu pego um produto foliar ou eu pego um produto biológico que não foi testado e eu coloco junto com o ativo principal. Qual que é o ativo principal? Fungicida e inseticida. E esse é o ativo principal do tratamento de sementes. Tudo que vem junto depois, micronutriente, biológico, água de sapo, seja o que for, ele precisa ter afinidade com o ativo principal. E muitas vezes a gente peca com isso. E essa falta de afinidade prejudica o ativo principal e tu está botando dinheiro fora. Então, muito cuidado com isso. Muitos produtores a nível de Brasil optaram essa safra por um tratamento barato. E eu vou te dizer, muitos se arrependeram. A gente tem histórico muito forte essa safra de praga precoce. Percevejo de barriga verde, levando soja de braçada. Délia,
Muitos nem fazem ideia o que é délia. Délia está devorando a soja no início. É uma praga, dá para dizer que é a larva da mosca, né? Ela é muito comum em áreas de feijão e está atuando. Eu conheci ela em São Paulo há uns anos e encontrei ela aqui no Rio Grande do Sul, gerando replantio em área. Entendeu? Então ela está em várias regiões do Brasil. Replantio com grilo esse ano. Quem diria, né? Com tesourinha, com várias pragas secundárias ficando primárias, porque eu estou economizando tratamento. Eu estou economizando, e aí tu gera um problema. Aí tu vai ter que entrar com uma aplicação precoce numa semente numa planta que mal tem área foliar. Gafanhoto, tive área replantada por gafanhoto. Então é um ano bem desafiador. O que na tua opinião, Gasol, tem sido o erro mais comum? Então, você seria esse ponto, assim, da economia do tratamento de semente ou a mistura, enfim, doses? O que a tua experiência nos conta sobre o erro mais comum, assim, do tratamento de semente? Eu diria optar entre ou só fungicida ou só inseticida. Muitos vão só no inseticida. Precisamos ter um pacote completo de inseticida, fungicida e eu diria que quem está fazendo isso não está olhando o nematóide. Então, nós precisamos ter um nematicida, seja ele biológico ou químico, né? Ou o biológico mais o químico em alta pressão, né? Grande parte das áreas do Brasil tem alta pressão no nematóide, então precisa ter os dois. Quem considera que não tem, pelo menos um biológico vai ter que ter de baixa agressividade para a semente. Então, eu diria que quem está só colocando inseticida está pecando por não botar o fungicida. Ah, professor, eu não estou botando nada. Eu nem vou falar de ti, então, né? Quem está colocando fungicida e inseticida está esquecendo do nematóide, né? Então, são itens pontuais. Ah, professor, eu invisto em enraizante. Eu diria, tá, e daí? Tu melhorou teu sistema de plantio? Perfeito, pode usar enraizante. É fantástico. Só que lembra, tu tá ganhando raiz com enraizante, tu tá perdendo no plantio. Aí o cara usa o pacote complexo, gasta com enraizante, não sou contra, eu sou extremamente favorável. Aí o cara vai lá e planta 5 centímetros de profundidade. Cada centímetro a mais do que 3 tu perde em massa de raiz. Aí tu ganhou por usar o enraizante, tu perdeu por profundidade. Ou tu perdeu porque plantou no frio, ou tu perdeu porque choveu em cima. Então faça da melhor forma possível o plantio. E aí depois que tu conseguir estabilizar isso dentro da tua janela, aí tu parte para os acréscimos. Então se erra muito, diria assim, com complementos, esquecendo do fundamental, que é o fungicida, inseticida e o nematicida, e um bom plantio. A analogia ela é perfeita para várias áreas, né, Gasol? Porque a gente tem, muitas vezes, o ajuste fino tem se sobrepondo ao básico bem feito. E isso preocupa, né? A gente vê isso em calagem, a gente vê isso no sistema de produção, a gente vê numa semente de qualidade. Então, muitas vezes, a gente quer usar o que é novo, né? E acaba ficando de lado aquela necessidade básica, que é o básico bem feito, que é implantar bem a cultura, que é manejar bem a acidez, que é fazer uma boa escolha de cultivar, que é usar uma semente de qualidade. Então, realmente, são pontos que a gente precisa cuidar. Exato. A gente falou até agora de semente, falamos do tratamento de semente, falamos de vigor, germinação, e do ponto de vista dessa implantação da cultura, eu queria puxar um pouco a questão do ambiente, do leito de semeadura, como que a gente prepara isso, né? Quais são pontos chaves para a gente preparar um bom leito de semeadura e estar realmente em condição de receber plantio? Perfeito. 2 coisas simples. Não plantar no pó e não plantar quando tem excesso de umidade formando aglomerado na mão. Básico. Se tu fizer isso, já é 50%. Afasta o plantio da chuva, nunca plantar e chover em cima, e nunca voltar a plantar com muita umidade no solo. Segundo ponto, a palha é o nosso grande aliado, né? A gente fala aí, nível de Brasil, a palha, principalmente em regiões quentes, Cerrado, Norte, sem palha eu tenho muita ocorrência de escaldadura, muita ocorrência de dano por calor. No sul, a palha é fundamental para as chuvas concentradas, porém a palha, para quem inicia o plantio precoce, gera um ponto que com mais palha, em anos com umidade excessiva, o solo está mais frio ainda. Então tome cuidado com isso, né? Temperaturas baixas limitam a germinação e atrasam a emergência e faz com que tu tenha um gasto excessivo de vigor até a planta emergir e formar as primeiras folhas, né? Então temperatura baixa, cada grau abaixo de 20 no solo, 20 graus Celsius, é um dia a mais para germinar. Então, a gente tem que cuidar isso, né? Então, é fundamental isso. Da mesma forma, a soja responde de 20 a 30. Quem está nos ouvindo que está em regiões quentes ou que vai implantar a safrinha aqui no Rio Grande do Sul, vai fazer um plantio em novembro, dezembro, podemos ter problema de ambiente muito quente, né? Acima de 32 graus, tu já está perdendo planta por escaldadura. E aí, quem nos ajuda é a palha.
Então, esses são os principais pontos, né? E lembra, um ambiente adequado para o plantio é aquele ambiente que não está extremamente compactado, que está numa umidade correta, que eu consiga cortar essa palha, que eu consiga abrir, fechar e depositar uniformemente as sementes. Tem um ponto que cabe aqui talvez da gente pensar a temperatura de solo, né? Certo? Solo. Você tem um termômetro para isso. Você está procurando se eu tenho algum aqui, não tem. Termômetro culinário normal de varetinha, tu introduz no solo e verifica a temperatura. Tá. Ou aquele do Covid, que é uma pistolinha. É importante porque a oscilação do ambiente é muito alta, né? Então, de temperatura, é importante estar no solo. Na profundidade que está a semente, tá? Isso, com certeza. O cara vai lá e compra o termômetro, vai lá e bota 15 centímetros de profundidade, a semente está 2, 3, é onde está a semente. Importante. Nesse manejo de cortar a palha, a gente vê que em muitos cenários a gente tem, e esse é um ano desse cenário, né, Gastão, que a gente tem um acúmulo de palhada, uma produção de biomassa nesse inverno muito grande. Como que você vê esse intervalo, né, ou seja, entre manejar, dessecar e chegar num plantio em condição com o ambiente preparado, rolado, enfim, depende das situações, mas qual que é o intervalo que seria ideal para os produtores estar manejando entre você dessecar, manejar e plantar, né? Ou seja, para preparar esse ambiente para receber a semente? Primeiro, a palha tem que permitir o corte, né? Então, depende da tua relação CN, o teu tipo de palha, o teu mix, a tua temperatura e umidade da região, tu vai precisar um tempo para permitir o corte, né? Então, ela precisa permitir o corte. É uma palha que tu pega na mão, ela quebra. Ou eu posso plantar no verde. Então, hoje, muitas áreas são semeadas no verde. Desseco e planto. Então, tanto verde quanto seco, eu corto, mas o murcho não. Uma palhada, por exemplo, de braquiária precisa de 40 dias, num ambiente cerrado, muitas vezes. Uma palhada de aveia preta com centeio e nabo precisa, às vezes, 25, 30 dias. Depende do volume de palha. Então, é a relação CN com o volume de palha na tua área. E lembra que anos frios, mesmo chuvosos, prolonga a decomposição. Eu preciso de temperatura. E se eu não tenho temperatura, eu tenho um problema. Foi muito... Ano passado, o Paraná sofreu muito com isso. Essa safra também, porque a palha que eu conseguia plantar com 20 dias está pedindo 30 agora, 35. Então, ela está cortando? Pode plantar. Aqui no Rio Grande do Sul também, né? Nós estamos nessa relação, né? A palha que em outros anos decompôs muito rápido, esse ano está exigindo um pouco mais de tempo aí para dar uma condição ideal de corte. Olhando nesse cenário, Gasol, a gente vai ter implantações tanto, como você comentou antes, evitar os extremos, né? Ou muito plantar e chover em cima, ou plantio imediatamente após. Agora, a gente vai ter durante a safra, e o produtor precisa muitas vezes cumprir uma jornada operacional, ele vai ter que usar um pouco momentos mais úmidos, momentos mais secos. Pensando nessa implantação da lavoura de alto potencial, quais seriam os pontos de maior cuidado? Ou seja, eu tenho mais perda muito molhada, eu tenho mais perda já mais seco, contando com a chuva, no pó, enfim. Aqui a gente está falando para várias realidades, né, Gasol? Então, talvez Centro-Oeste tem mais problema com plantar no pó e temperatura mais alta. Aqui para o Sul, nós vamos ter mais problemas com essa chuva e talvez temperaturas mais amenas. Qual que é o cenário que o produtor precisa tomar um cuidado maior do ponto de vista da implantação e da semeadura? Plantar no pó com alta temperatura e armazenar a semente embaixo do solo. Ela vai, e o maior risco disso é ela, mesmo num solo seco, protundo de raiz e não ter umidade para emergir, porque a semente tira água do solo num ponto de murcha permanente do solo. Então, ela vai protundo de raiz, mas não vai emergir. Ela vai ficar seca e vai morrer ali, vai murchar ali na protusão radicular. Ponto de ferrão, como o produtor fala, né? Plantio com umidade, se a temperatura estiver baixa, qual é o risco de gerar um dano de ebulição e ela apodrecer embaixo do solo, não ter condições de emergir. E a gente está vendo muito dano de embebição afetando a planta e abrindo portas para diaportes e outros fungos no estabelecimento. Sul, úmido, nós tivermos no ambiente úmido e frio, é risco de fitose reptile, entre outros. Um ambiente com muita umidade, eu também tenho risco de selamento, compactação, movimentação de sementes, que é aquela chuva em cima, né? Ou plantar com muita umidade, se o teu solo for um pouquinho argiloso e siltoso, espelhamento de suco. Em cima tu fecha, a rodinha passa compacta, mas dentro ele está espelhado. Então isso é extremamente ruim aí para o contato solo-semente para germinação. Cada caso é um caso, mas todos são ruins. Plantar sempre com umidade consistente para tu ter uma emergência rápida. Se você está em pivô, sem chuva, querendo plantar,
passa uma lâmina antes, 30, 40 milímetros, deixa 16 a 20 horas, planta e irriga no segundo dia. E pensando fisiologicamente, assim, a semente, né, Gasola? Quais são os fatores que mais afetam esses extremos, né? Ou essa dificuldade que nós vamos ter? Qual é o ponto principal que acaba afetando fisiologicamente a semente? Água. O excesso é um problema, entrada rápida de água, né? E a falta de água é um problema, porque quando eu não tenho umidade no solo para doar para a semente doa para o solo. Ela vai secando ao ponto que ela morre. Muitas vezes não é a temperatura que faz com que ela se deteriore, é a própria falta de água. Claro que tem produtor plantando no pó, esperando uma chuva de 20 milímetros, que não vem, e ele plantou 1 centímetro, 2. Então ela está muito exposta. Nesses casos, a temperatura ali está 40, 50 graus, cerrado e norte do país, né? Então, a gente precisa tentar isso, mas geralmente é a água o problema. Olhando o processo de semeadura, né, que é a última etapa que a gente tem, nós temos vários pontos, né? Você já bateu bastante aqui na profundidade de semeadura. Acho que esse é um dos gargalos bem importantes que a gente pode discutir. Mas ainda nós temos aí, enfim, corte de palha, sulcador que forma torrão, velocidade de semeadura. Então, dentro do processo de semeadura, Gasola, qual que é um dos pontos mais comuns, assim, que você vê que o produtor tem errado, mas que ao mesmo tempo seja fácil de corrigir, né? São questões de regulagem. Vamos lá, a profundidade de semeadura visa atender uma demanda fisiológica da espécie. Se é soja, da soja, não operacional da fazenda. A gente mexe na profundidade de semeadura de acordo com a minha necessidade operacional, isso está errado. Ela visa atender uma demanda da espécie. Soja, 3 a 4 centímetros. Tu vai regular ali 13,5 e vai seguir o teu plantio. Ah, meu solo. É uma necessidade sua, não da planta de soja. Tudo que tu altera tem um custo para a planta de soja. Então eu vejo que isso é um ponto importante. Segundo ponto importante, sulcador é para solo compactado, não é para todos os solos. Nós temos uma enormidade de tipo de aço sulcador, uma enormidade de tipo de disco, e eu só tenho um. Você afia o seu disco de corte? Quantas vezes? Nem sei o que é isso. Cuida do desgaste? Então, itens básicos que a gente não olha, entendeu? Então, a gente precisa passar a olhar, afiar um disco, trocar um disco, ajustar a sulcadora, entender que para determinados tipos de solo eu posso trocar o meu mecanismo de corte, entender que eu tenho um limite de velocidade e quando eu excedo esse limite, eu muitas vezes não perco em distribuição de sementes, mas tu perde em contato solo-semente. Tu começa a não fechar corretamente o sulco, tu começa a oscilar a profundidade, então muitas vezes não altera a distância entre sementes, mas altera a posição da semente, isso é muito ruim. Tu começa a não cortar bem a palha, tu vai, por exemplo, eu vejo muito isso no cerrado, deu 5 milímetros de chuva, o cara estava plantando 2, 3, 10 minutos antes, a umidade mudou, ele não corta a palha. 5 minutos pós-chuva, 10 ele não corta a palha, depois virou 40 graus, secou, ele corta, então ali no meio ficou um gap. Pode ser que deu 30 ou 40 milímetros de chuva aqui no sul e nós vamos ficar o dia inteiro sem plantar, mas o cara tenta forçar o plantio. Então, esses cuidados, tá cortando, monitore em tempo real. A gente está muito acostumado hoje com a evolução tecnológica a olhar monitor. Cara, é importante tu olhar monitor, é importante tu acompanhar dentro da gabine, mas desce e olha como que tá ficando no solo. Porque os sensores estão pegando até ela sair da plantadeira, depois eu tenho queda livre no solo e eu tenho a compactação, eu não tenho esse raio-x posterior, eu preciso ter lá sujando a mão. Então falta muito, eu brinco, um badeco aprimorado, que é alguém que vá lá e realmente acompanhe, que não é o operador, porque se ele parar ele é chamado a atenção, deveria ser ele, mas ele teria que parar constantemente, não é o gerente da área e nem o dono, porque se precisar buscar uma marmita, é eles que vão, se precisar buscar um pneu na cidade, é eles que vão. Então, eu preciso ter uma pessoa que só faz isso. Seja eu tendo uma plantadeira ou 1000 plantadeiras. Vamos pegar a casa do Mato Grosso plantando com 100 plantadeiras no mesmo talhão. 50, eu preciso ter pessoas acompanhando, porque eu preciso ajustar em tempo real. Então, o ajuste em tempo real não é só mexer na tela, é acompanhar se eu estou tendo uma boa performance contato solo-semente lá atrás. Perfeito. Eu acho que aqui cabe uma pergunta, né? Quando, Gasola, na prática, o produtor para plantio por algum critério? Ou seja, quando que eu opto por, não, eu vou esperar plantio, agora eu quero pensar aqui do ponto de vista de umidade, do ponto de vista de condições de plantabilidade. Quando que o produtor deve tomar essa decisão? Assim, bom, vou parar plantio, porque hoje a gente vê muito a ideia de cumprir o operacional e aproveitar aquela janela máxima de plantio, né? Mas assim, quando que liga o alerta vermelho aí, ó, opa, aqui nós temos que parar, porque a perda da qualidade de semeadura vai ser superior a uma época de semeadura ou minha capacidade operacional. Perfeito, perfeito. Lembra que o cerrado força muito o plantio da soja visando algodão e milho, né?
lembra que, salvo que se nessa área tu é plantador de algodão, a soja vai te fazer falta. Se tu for plantador de algodão, a soja não te faz falta. Se você não for, ela te faz falta no Cerrado, né? E no Norte, a gente sempre fala dessa forma. Então, pensa que a safra principal é mais importante que a safrinha. Muitas vezes eu marginalizo o plantio da principal visando a safrinha. A gente vê isso com milho no sul, que eu quero fazer soja em cima. Eu planto milho no meio da geada, correndo risco, perdendo potencial, porque eu quero fazer soja. Será que vale a pena? Será que vale a pena achar que todo ano eu posso fazer isso? Quando que eu pararia plantio? Quando não tem umidade. Eu pararia plantio quando tem risco de chuva maior que 30 milímetros em cima. Então, tem chuva? Tem que distanciar. Quanto tempo, professor? 1 hora é melhor que 0, 2 é melhor que 1, entendeu? Principalmente se o teu solo não tem palha, principalmente se o teu solo está compactado e é uma ladeira, é um solo em declividade, tem risco de escorrimento. Maravilha. E eu penso que a gente trouxe bastante informação, né, Gasola? Acho que cumprimos aqui nosso compromisso de estar trazendo uma informação de qualidade para o produtor e prática, né? Eu acho que isso que é muito importante, a gente trazer, o produtor usar no seu momento e trazer informações práticas, realmente no que ele pode usar. E para encerrar, eu acho que seria importante, assim, ó, se você pudesse resumir para nós, em uma frase, assim, qual que seria o ponto de destaque de uma implantação de lavoura, um segredo, um ponto que você gostaria de deixar uma mensagem final sobre todos esses temas que a gente conversou, mas com o foco em ter uma lavoura implantada rumo ao 100? Perfeito. 4 palavras, então. Semente, tratamento, decisões inteligentes. Então, vamos pensar assim, ó. Não basta tu ter a melhor semente e o melhor tratamento se tu tá pecando no porteira para dentro. Tu precisa fazer a união desses fatores, dos insumos de fora da porteira com os insumos de dentro da porteira. Então, qualifique sua equipe, verifique as suas máquinas e verifique constantemente seu talhão se ele permite um bom plantio. E isso vai mudar entre talhões, vai mudar entre tipo de solo, entre palha, dentro da propriedade. Tu produzir 100 sacas é extremamente possível, com rentabilidade, desde que tu tenha planta. Então, a planta é o teu foco principal. Maravilha. Gasola, obrigado pelo papo, acho que foi bacana, né? Obrigado. Onde é que o pessoal te acha aí? Instagram, Alexandre_Gasola, Facebook, temos em todas as redes sociais. Pessoal, acho que fica aqui o compromisso, né, de transmitir, manda para aquele teu amigo esse podcast, para ouvir o Gasola, as informações importantes que ele trouxe, para quem está pensando em plantar, para quem está pensando em olhar um pouco com mais cuidado para o seu processo de semeadura, para a implantação da sua lavoura, esse podcast é para você. Então, nos ajude a chegar essa mensagem, né, Gasola? Mande para os amigos, mande para o técnico, mande para o produtor, mande para o operador, enfim, para quem quiser acompanhar um pouco mais e melhorar um pouco o seu processo de semeadura, construir mais a sua produtividade rumo ao 100, esse podcast com certeza é para você. Você também me acha aqui no Felipe_Unif no Instagram e também Felipe Unif no YouTube. E lembrando, né, pessoal, a construção dos 100 sacos, ela não é um milagre, é um processo, né, é muito conhecimento aplicado por hectare, como dizia o nosso saudoso Dirceu Gassen. Então é muito importante, pessoal, que você tenha bons aliados, bons parceiros e busque informação sempre. Gasola, muito obrigado pela tua participação, foi um prazer ter você por aqui e continue nos acompanhando aí, pessoal, aqui no Rumo ao 100 Agro Podcast, muita informação de qualidade, assim como o Gasola vai estar por vir aí pela frente. Um grande abraço. Obrigado, abraço.